Você vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Falamos desse jogo Palmeiras e Vasco da Gama, falamos de Fluminense e Flamengo e também do Botafogo, líder da competição. Nós temos aqui a sequência desses 3 times que hoje estão brigando pelo título brasileiro. Com arte, tudo na tela, no padrão de qualidade Jovem Pan, tá aí. Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Os próximos jogos desse trio aí. Botafogo vai ter pela frente o Bahia, na 21ª rodada. Depois o Flamengo. Aí vem Atlético Mineiro, Corinthians e Goiás. Tá aí. Essa é a tabela do líder Botafogo. Aí vem o Palmeiras, que hoje é o segundo colocado. Vasco, no Allianz Parque. Corinthians em Itaquera. Goiás, Grêmio e Bragantino. E o Flamengo vai ter o Internacional, o Botafogo, o Atlético Paranaense, o Goiás e o Bahia. Então, tá aí a tabela dos 3 times que a gente coloca aí na briga pelo Campeonato Brasileiro e a oportunidade, quem sabe, de Palmeiras e Botafogo diminuírem essa diferença, né? Palmeiras e Flamengo, no caso, diminuírem essa diferença para o Botafogo. Bruno Prado e Vampeta, olhando para essa tabela aí do Campeonato Brasileiro, né? O que a gente pode falar dessa briga de Palmeiras, de Flamengo, ainda mais o Flamengo, que saiu da Libertadores? Dá para chegar no Botafogo? Que dá, né? Mas o Flamengo oscila demais, né? Teoricamente, a tabela não sei se é mais fácil, que tem 3 jogos duros aí, mas tem Inter e Atlético Paranaense em casa. E o Botafogo fora, mas lá no Rio de Janeiro. Aí depois tem Goiás fora, Bahia em casa. Talvez a do Flamengo seja um pouquinho mais tranquila que a dos outros na teoria, mas o Flamengo é o que mais oscila dos 3 aí, né? Os dos outros 2 são mais seguros do que você vai fazer. Se comparar o Botafogo com o Palmeiras, na teoria o Botafogo tem jogos que ele deve ganhar do Bahia e do Goiás em casa. São jogos que dentro do normal ele ganha. E aí tem 3 jogos, esses aí, Flamengo em casa e 2 jogos fora, Atlético e Corinthians, que na teoria você coloca, esses jogos dá para eles perderem ponto. E é aí que você tem que explorar. O Palmeiras, teoricamente, ele tem esse jogo com o Vasco e esse jogo com o Goiás, em que ele tem que ganhar, que ele está em casa. E aí ele também, como o Botafogo, tem 3 jogos que ele pode perder ponto, que é o Corinthians, o Grêmio e o Bragantino, que são 3 jogos fora de casa. Então aí o Palmeiras tem que fazer nesses 3 jogos fora, principalmente, claro, cumprir o dele em casa, ele tem que fazer um aproveitamento muito bom aí. Pensando ele tem que fazer algo meio anormal para buscar o título. Tem que ganhar pelo menos 2 ali. Olha na tabela ali, o Goiás estava vindo com os 3, né? Tá. E o Bahia com 2, quer dizer, a parte de baixo da tabela também, né? A parte de baixo. Vasco, né? O Vasco tá no caminho do Palmeiras agora. Aí a gente tem clássicos, né? Porque o Palmeiras vai ter o Corinthians, Flamengo e Botafogo se enfrentam na 22ª rodada. E aí que tá o detalhe. É claro que o Palmeiras pode preservar jogadores contra o Deportivo Pereira. Mas em tese, tem o Botafogo na Sul-Americana, empatou o primeiro jogo, né? Vai precisar jogar na Argentina agora contra o Defensa e Justiça. Tá usando reserva na Sul-Americana. E tá usando mesmo a equipe reserva, mas em tese a única equipe, né? Desses 3 aí que vai poder ter a semana livre sem jogos mesmo é o Flamengo, né? Antes da disputa da 22ª rodada, o clássico contra o Botafogo. Já tem essa semana livre agora, vai ter a próxima semana também livre para poder trabalhar e pensar no líder Botafogo. Vai ter uma data FIFA para todo mundo. Tem uma data FIFA para todo mundo também no meio desse caminho aí. E o Grêmio, mesmo com o jogo que tem votando, ele não passa o Palmeiras. O Palmeiras hoje é o segundo colocado. Sim. Ele pode passar o Flamengo, mas o Palmeiras não. O Palmeiras não passa. Então o Palmeiras, eu acho que vai. Por isso que eu tô falando que o Palmeiras vai meter o time titular. Vai meter o time titular agora no final de semana e no meio de semana pode mesclar. E no final de semana que vem contra o Corinthians ele bota o time titular. Olhando para as 3 tabelas, né? Os caminhos aí dessas 3 equipes. Tem um caminho mais fácil? Botafogo, vamos lá. 21ª rodada. Ganha ponto do Bahia, 3. 22ª, perde ponto pro Flamengo, pode ser um empate. Perde ponto pro Atlético Mineiro. Perde ponto pro Corinthians. E ganha do Goiás. Quando eu falo perde ponto, não tô falando que ele pode... tem a possibilidade, é um jogo mais, né? De perder pontos. Ele ganha para mim pontos do Bahia e do Goiás. Voltando para a Rádio Jovem Pan agora, em todas as plataformas, falando do caminho do Botafogo, do Palmeiras e do Flamengo, tentando projetar as próximas rodadas. Vamos lá, Vamp. Então aquilo, né? O Botafogo, agora todas as plataformas, né? Para mim, ganha ponto do Bahia, perde ponto do Flamengo, perde ponto pro Atlético Mineiro, perde ponto pro Corinthians e ganha do Goiás. O Palmeiras ganha ponto do Vasco, perde ponto pro Corinthians, ganha ponto do Goiás. O Grêmio é onde? Fora.
perde ponto pro Grêmio. E fora Bragantino. Perde ponto pro Bragantino. O Flamengo ganha ponto do Inter, ganha ponto do Botafogo, ganha ponto do Atlético Paranaense, ganha ponto do Goiás e ganha ponto do Bahia. É isso. Então, para você, o Flamengo tem mais fácil em tese. Vai fazer os 15 pontos, então, dos 15 não. Quando eu falo, dos, então vamos lá, de 15. De 15. Para mim, o Botafogo soma de 15, o Botafogo faz 8. Ali de 15 faz 8. 2 vitórias e 2 empates. E uma derrota. O Palmeiras, ali de 15, o Palmeiras 3, 6. O Palmeiras faz 7 pontos. E tem o Flamengo aí que você. O Flamengo aí. Você pode gabaritar. O Flamengo de 15 vai fazer 12. 12 ou 13. Ó. Porque para mim o Flamengo ganha do Inter, pode empatar com o Botafogo, Atlético Paranaense é freguês de cartelinha, Goiás e Bahia ele atropela. Para você, Bruno Prado, tem algum caminho mais fácil aí, olhando para as tabelas de Botafogo, Palmeiras e Flamengo? Não, na teoria, o do Flamengo é o mais fácil mesmo, até porque por isso o Vampeta colocou mais ponto pro Flamengo. Na teoria, ele tem o caminho mais fácil, porque ele joga os adversários mais difíceis dele, fora o Botafogo, Inter e Atlético, ele recebe no Rio de Janeiro. O Goiás e o Bahia são times que estão mais embaixo, o Goiás é fora. E esse jogo, o Botafogo, é um jogo decisivo para o Flamengo tentar buscar o título. É um jogo que ele tem que ganhar, porque o Botafogo tem muita vantagem. É que eu não confio muito nesse time do Flamengo. Aí que está o ponto, né? Teoricamente, ele pega, sei lá, o Bahia em casa, para ganhar. Ele pode empatar com o Bahia. Ele empatou com o América outro dia. Então, eu não confio muito. Mas, na teoria, a tabela mais fácil é do Flamengo. Na teoria, é para o Flamengo fazer mais pontos que os outros dois mesmo. O Flamengo, eu já até comentei isso aqui na Jovem Pan, eu acho curioso, comparando com o Palmeiras, que é o principal rival no quesito investimentos e elenco, que a gente sempre comenta aqui na Jovem Pan. O Flamengo, ele consegue oscilar 6 meses, ter uma fase ruim, talvez um ano inteiro, porque a gente pega o começo do ano, o Flamengo ficou com o 3º lugar do Mundial de Clubes, perdeu o Carioca pro Fluminense, perdeu a Supercopa do Brasil pro Palmeiras, teve demissão de técnico, Recopa pro Del Valle. Chegou o Sampaoli, agora Recopa pro Del Valle, caiu agora na Libertadores pro Olímpia. Então o Flamengo ele consegue oscilar num período de tempo maior. O Palmeiras, assim, aquela oscilação que pode durar uns 3 jogos, 3, 4 jogos, mas depois volta ao normal, né? O Palmeiras geralmente é assim, não fica muito tempo, né? O Palmeiras numa crise, né? O Abel Ferreira para cair, não. Tanto que o Abel Ferreira já está aí há quase 3 anos e a gente conta nos dedos aqui a quantidade de vezes que o Abel Ferreira ficou pressionado no comando técnico do Alviverde. Então eu acho que o Flamengo, como disse o Bruno Prado, né? É a equipe que a gente fala assim, pô, pelo elenco, pelo investimento, tudo, pelas opções. Era um time que poderia, tranquilamente, a gente olhando assim antes da bola rolar, vencer todos esses jogos. Mas não é a equipe confiável no momento, que oscila muito mais, por exemplo, que o Palmeiras, que, como eu disse, é um principal rival de investimentos. Diga lá, Bruno Prado. O Flamengo, ele perdeu 14 jogos esse ano já. O Palmeiras perdeu 8. O Flamengo fez 4 a mais, é verdade. O Flamengo fez 56, o Palmeiras fez 52. Mas é uma diferença grande. Desses 14 aí, tem um monte que você citou. Tem um monte de baba aí que ele perdeu. Tem o Al Hilal, tem o Del Valle, tem Maringá. Ele perdeu pro Maringá. Ele tomou 4 do Bragantino, ele tomou 3 do Cuiabá. Então ele tem algumas derrotas muito marcantes. Ele tem umas derrotas. Alcas Alcas, Alcas ele perdeu, o Lumenense ele empatou, Alcas perdeu. E do Fluminense, o Fluminense fora, mas tomou 4. Assim, ele tem umas derrotas assim muito marcantes. O Palmeiras não tem essas pancadas assim. O Palmeiras não toma 4 de ninguém. O Flamengo já tomou esse ano do Fluminense, do Bragantino, tomou 3 do Cuiabá, tomou 3 do Al Hilal, foi 3-2, mas tomou 3 gols do Al Hilal. Palmeiras dificilmente toma 3 gols num jogo. De acordo com as contas do Vampeta, o Botafogo vai a 56 pontos, o Palmeiras fica em terceiro com 43 e o Flamengo em segundo com 47. E sai dessa sequência com 11 de vantagem para o vice. Isso de acordo com as contas, né, que o nosso Vampeta fez aqui olhando para a tabela. Né? E outra diferença muito grande que eu estou vendo aqui de Flamengo e Palmeiras, o Flamengo tomou no ano 62 gols, o Palmeiras tomou 40. Olha. 22 gols a mais o Flamengo tomou que o Palmeiras no ano, é muita coisa. Quase o dobro. É muita coisa. E o Flamengo, até qual rodada, Kaique? Até a 5ª rodada era o time do Brasil, né, que mais tinha sofrido gols, somando estadual, mundial e todas as competições, né? Era o time do Brasil que tinha a defesa mais vazada, né? Então, assim, são números que a gente coloca também na ele conta. Fez mais, né? Ele fez 102
Palmeiras fez 95, não tá? O Flamengo fez mais gol que o Palmeiras, não é uma diferença, mas fez mais, só que tomou muito mais. Então eu acho que isso mostra assim, a diferença, porque o Flamengo oscila tanto e o Palmeiras não. Principalmente porque, se olhar nos números, porque ele toma muito gol. E tem essas goleadas marcantes no ano.